Olá, pessoal! Então, nós vamos estudar agora sobre a Escola de Educação Infantil. Dentro desse nosso assunto, precisamos então entender a Escola de Educação Infantil como um espaço que vai estar educando de maneira significativa, mas também cuidando. Então, a Escola de Educação Infantil é um espaço de cuidado e educação que deve ser organizado e planejado para atender crianças de 0 a 6 anos. É papel das escolas de educação infantil desenvolver todas as formas de linguagens, fazendo a mediação entre a criança e a cultura, possibilitando seu acesso às novas fontes de conhecimento. Então, nós sabemos que a escola, sendo um espaço de cuidado e de educação, ela deve estar preparada de forma significativa, de forma lúdica, para receber esse público que se volta para o ensino infantil. Então, todo o espaço escolar e todo o planejamento, todas as propostas educativas, elas devem estar em consonância com as reais necessidades de aprendizagem das crianças, pois entre o processo de mediação dessa escola que as crianças vão aprender a sua cultura, né, que vai ser possibilitado novos conhecimentos. As escolas devem desempenhar um papel fundamental para possibilitar o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Precisam conhecer a realidade dos alunos que chegam até as escolas, isto é, conhecer os saberes, valores e práticas nos quais eles estão se constituindo, assim como conhecer as especificidades e necessidades dessa faixa etária, levando em conta seus conhecimentos na organização de suas propostas pedagógicas. Então, o professor, é preciso o professor desenvolver propostas pedagógicas que respeite as especificidades e necessidades de aprendizagem das crianças, levando em conta, né, o seu potencial de aprendizagem, toda a organização curricular da escola, das propostas, da prática pedagógica, no processo ensino-aprendizagem da educação infantil, é preciso conhecer de fato e contextualizar de fato todos os assuntos, todas as dinâmicas com relação ao que de fato essas crianças precisam aprender. Precisa-se, sobretudo, valorizar a realidade deste público-alvo. O professor de educação infantil deve conhecer também o processo de desenvolvimento dos alunos, com os quais estará trabalhando. É preciso desafiar os alunos a intervir na zona de desenvolvimento proximal, através de atividades diversas. Também é necessário criar oportunidades de interações entre os alunos, crianças e adultos, dentro e fora da escola. Assim serão geradas novas aprendizagens que não ocorreriam espontaneamente. O papel das escolas de educação infantil é ajudar o aluno a ser inserido na cultura, compartilhando com a família responsabilidades pela formação humana de seus filhos. Então, a escola, ela não é uma ilha isolada, aonde vai estar trabalhando isoladamente. É preciso uma parceria positiva com as famílias para que as crianças sejam melhores desenvolvidas, que possam ser melhores desenvolvidos os processos cognitivos, na verdade, o processo de aprendizagem dessas crianças. A responsabilidade no sentido da educação deve ser compartilhado com as famílias. O professor de educação infantil precisa, então, intervir na zona proximal de desenvolvimento, né? Como coloca aqui, na zona de desenvolvimento proximal, através de atividades diversas. E essas atividades, elas têm que ser atividades lúdicas. Essa zona de desenvolvimento proximal é aquilo que o aluno já sabe e que, a partir daquilo que o aluno saiba, né, o professor possa estar intervindo para ampliar os conhecimentos dos alunos, partindo da zona de desenvolvimento proximal dos alunos, tendo esse conhecimento
tendo um diagnóstico apurado da real situação de aprendizagem que os alunos já trazem, os conhecimentos prévios, o professor pode intervir positivamente naquilo que o aluno ainda precisa aprender de forma significativa. Assim, a escola insere novas aprendizagens na vida dos alunos, como conhecimento dos cuidados necessários à preservação da vida, o que contribui para o aprendizado de autocuidado, que está ligado às necessidades básicas de alimentação, sono, higiene e saúde. Esse aprendizado se estende até o conhecimento das leis mais gerais que regem a natureza e a cultura, passando pelo aprendizado de brincar, que é exercitado cotidianamente nos jogos de faz de conta, onde possibilitam aos alunos a compreensão e a transformação dos demais aspectos. Então, é de fundamental importância estar inserindo os jogos de faz de conta no processo de ensino-aprendizagem das crianças, né, para que o processo de compreensão e transformação das crianças com relação à educação seja de maneira eficaz. Os conhecimentos, os cuidados e a preservação da vida é primordial que se trabalhe de forma significativa, né, de forma que, de fato, as condições de vida desse público infantil possa ser melhorado. E aí, como bem colocado aqui, tem que se trabalhar a questão de competências e habilidades para que os alunos, né, tenham esses cuidados, o autocuidado, e que a questão da alimentação, do sono, da higiene, da saúde também seja trabalhado de forma eficaz no ensino infantil. No processo de ensino, o planejamento é muito importante para uma boa prática educativa. Quando planejamos, estamos refletindo sobre a turma, sua realidade e suas necessidades de aprendizagem. É importante sempre pensarmos que o planejamento é flexível, porque imprevistos acontecem, como fatores climáticos, alterações de agenda da escola. Então, assim, mesmo que se faça um planejamento, nós já estudamos isso, mas a gente vai estar sempre relembrando, né, essa questão de que o planejamento ele deve ser algo flexível, porque nem sempre tudo aquilo que a gente planeja dá para se colocar na prática, ali quando a gente está executando as aulas. Às vezes tem uma alteração, seja por questões climáticas, até mesmo pela questão da agenda da escola, tal dia era para estar acontecendo determinada aula, mas por um motivo qualquer não deu de acontecer ali, né, naquele determinado momento, e aí você tem que se replanejar para um outro momento. Por isso que o planejamento é algo que deve ser flexível, porque imprevistos acontecem e aí tem que se adaptar esse plano a essas novas alterações que poderão surgir. Alguns alunos dependem de um olhar especial. Devemos sempre criar alternativas e proporcionar estratégias de aprendizagem para que possamos atingir os objetivos desejados, que é, acima de tudo, desenvolver o processo ensino-aprendizagem de forma integral. Acredita-se que para o professor ter uma boa prática é necessário sempre manter-se atualizado, pesquisando, estudando, porque os alunos precisam de soluções para a problemática do ensino atual. Então, no ensino atual, requer um professor competente, um professor que se capacite cada vez mais, que esteja se atualizando constantemente, pesquisando, para encontrar soluções, novos métodos de desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem, né, na escola, a sua didática diante do processo de ensino-aprendizagem de crianças, sobretudo, que é o nosso foco aqui. Então, para que isso aconteça de forma significativa, de forma lúdica e dinâmica, é preciso um processo também de formação docente que capacite o docente a desenvolver práticas educativas lúdicas e atuais para ajudar os alunos a solucionar os problemas da vida cotidiana, como também
também na própria escola. Vivemos em um mundo onde a tecnologia muda a todo momento e nós, professores, não podemos ficar atrasados, achando que sabemos tudo. Devemos sempre nos atualizar e levar para os alunos coisas novas, tornando assim as aulas mais interessantes e prazerosas. Assim como o aluno vê na ferramenta internet algo mais interessante e atraente do que uma aula na escola, o professor pode tornar as aulas também interessantes e prazerosas, para que os alunos sintam prazer em ir para a escola, gostem, né, da escola, se sintam felizes e valorizados no espaço escolar, né? Então, precisa-se desenvolver práticas pedagógicas, a escola precisa estar preparada para ser um espaço interessante e prazeroso para o aluno, sobretudo para o público infantil. O processo de formação docente deve ser um momento rico e importante, possibilitando evidenciar o contexto de sala de aula de forma significativa, fazendo uma relação dialética entre a teoria e a prática, o período de contato direto com o ambiente educativo e as relações estabelecidas deve possibilitar refletir como se dá a atuação do pedagogo nos diferentes contextos. Assim, deve-se procurar desenvolver atividades dinâmicas e prazerosas, estimulando o envolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, para que se sintam capazes de aprenderem coisas novas através de atividades diferenciadas e lúdicas, procurando proporcionar diversas estratégias educativas desafiadoras, mas que levem as crianças a compreender melhor as atividades propostas, respeitando o ritmo de cada aluno. Então, as atividades, mesmo sendo lúdicas, não pode perder o foco. Elas são lúdicas, mas tem que ter o cunho educativo e que essas atividades levem as crianças a compreender as atividades propostas de maneira lúdica, de maneira reflexiva, respeitando o nível de cada aluno, porque temos que respeitar o potencial de aprendizagem de cada criança. Então, mas para isso, o ensino não pode ser autoritário, o ensino tem que ser prazeroso e que também esse ensino faça sentido para as crianças. A troca de experiências no ensino infantil deve crescer a prática educativa para que a mesma possa contribuir de maneira segura na formação dos alunos, para que sejam cidadãos críticos e reflexivos, pois, a partir das experiências vivenciadas nas trocas de saberes e aproximação com os diferentes sujeitos envolvidos no processo escolar, é possível desenvolver um trabalho de parceria, onde a educação possa ser mais significativa e contextualizada. Desta forma, espera-se que a escola de educação infantil, que atenda as crianças de 0 a 6 anos, possa desenvolver um trabalho significativo em parceria com as famílias, para que a partir daí as crianças possam ter uma formação cidadã e integral, que atenda realmente à demanda atual, com relação ao processo educativo que se volta para a educação infantil. Então, até um próximo estudo e um forte abraço a todos.